Olá, pessoas queridas. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como nós também faremos o possível para perdoar a quem nos deve. Não nos deixes cairmos em tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, então vamos continuar nossa leitura. Estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje vamos dar início às instruções dos espíritos. O que esses espíritos benfeitores vêm através de Kardec nos deixar para que possamos aprender referente a esse tema, bem-aventurados os pobres de espírito. O orgulho e a humildade, Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. Que é o Mestre Jesus, né, meus amigos? Olha, aqui não tem como eu não comentar esse início desse trecho, o orgulho e a humildade. O que esse Lacordaire aí não sei falar direito o nome dele, mas é Lacordaire que está aqui, em 1863 fala. Ele pede ali para que a bênção dos céus chegue até ele, para que nós que estejamos ali em contato com aquilo que ele vai nos dizer, que estamos em busca ali dos ensinamentos de Deus, possamos entendê-lo. E ele coloca, né, que são os pobres de espíritos que antigamente habitavam a terra, que Deus dá a missão de vir nos esclarecer. Pobres de espírito no sentido de serem humildes, de buscarem o aprendizado. E aí ele está aqui se colocando como tendo sido ali um pobre de espírito que buscou e que agora tem a graça do trabalho de nos colocar, de nos esclarecer as coisas do alto, né? E aí no finzinho, quando ele coloca, lembrai-vos
de sua humildade que o fez tão grande, o colocou acima de todos os profetas, que é o Mestre Jesus e seus ensinamentos, né? Quando ele diz: quando vestisseis uma roupa para ocultardes as deformidades de vosso corpo, ele está ali colocando como quando fala das falsas virtudes, né? Como se a gente colocasse uma roupa para esconder ali o que a gente tem que não gosta muito do corpo. Ah, tá meio gordinho, vou botar uma bata, um vestidão, uma coisa mais ou menos isso, para que a gente entenda. Mas ele está falando das máscaras que nós usamos, que são aquelas que nós criamos para nos apresentar aos outros da forma que queremos que os outros nos vejam, mas que no fundo nós não assumimos o que realmente somos. Que se nós retirarmos essas máscaras, aí nós estaremos perto de sermos humildes, humildes como a criança, que não se esconde, que se tem virtude é dela mesma, e a sinceridade. Se a criança fala: nossa, eu lembro que enquanto professora eles diziam: nossa, você está tão linda, nossa, que maravilha, porque aos olhos da criança eu estava linda, então ela sentia mais a essência do que o físico que ela via, isso é legal. Então é essa sinceridade de coração que ele nos coloca nesse pedacinho. Continuemos. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito e, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Acrediteis aqui não é de acreditar, nunca dê crédito achando que Deus é que pensa assim, entendeu? E aqui nós vimos que nós é que temos que buscar, nos elevarmos para chegarmos a Deus e não querermos que Ele, Deus, vá se rebaixar para chegar até nós, porque é mais ou menos assim que pensa a cabecinha, o pensamento daqueles que são muito orgulhosos. Para que eu vou acreditar em Deus? Então ele que faça ali um milagre acontecer para que eu possa talvez acreditar. Então é mais ou menos isso. Nós é que temos ali que dar os passos para conseguirmos nos evoluir a ponto de nos achegarmos a um espírito mais evoluído e jamais o contrário. Continuando. Rico, enquanto tu dormes sobre tetos dourados ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com estas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirás tu? Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e do plebeu, entre do senhor e do escravo. Quem te garante que também já não foste um miserável infeliz como ele? Que não pedistes esmola? Que não
a pedirás um dia àquele mesmo que desprezas hoje? Não acabam para ti tuas riquezas que imaginavas eternas como um corpo envoltório perecível de teu espírito? Volta-te humildemente para ti mesmo. Lance, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso? Talvez estivesses mais abaixo que o último de teus criados. Curva a fronte orgulhosa que Deus pode rebaixar no momento em que a elevas mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, apenas as virtudes as distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, eles estão com frio e fome, e vais curvada sob o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. Aqui mostra, gente, a grandeza daquele que se humilha, né? Que é humilde, que passa pelas provas de resignação, com resignação, para conseguir ali auxiliar aqueles que dependem dele. Aqui no caso, da mãe que está ali, né? Com essa tarefa de auxiliar os pequenos que ela tem. E tu, que és moça, pobre criança, devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno, em direção a Deus, aos pequenos pássaros que o Senhor dá alimento. Tenha confiança nele e não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores sem contas estão escondidas sobre essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessas orquestras, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo da guarda te se não queres que teu anjo da guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com as suas asas brancas, e te deixe neste mundo com os teus remorsos, onde estarás perdidas e terá de aguardar a punição reparadora noutro mundo. Então, meus amigos, nessa passagem que ele faz, né, a colocação dessa moça, vendo outras moças e desejando ter aquela vida, nossa, hoje com toda essa tecnologia, todo esse Facebook, que parece que toda forma de vida que é colocada lá sempre mostra um lado belo, mas ninguém sabe o sofrimento que há por trás daquelas almas, daqueles espíritos que ali parecem tão felizes, né?
Então, para que não invejem, para que não invejemos e para que principalmente os jovens que se deixam levar muito por essas colocações e vê alguém que está sempre viajando, está sempre feliz, atende tudo, nem sempre é assim. Então, que tenhamos esse conhecimento e essa fé em Deus de que precisamos ter os pés no chão para seguirmos avante, com certeza, com firmeza, com esclarecimento e buscando esse lado moral de tudo e não tendo a inveja, né? Que é um dos pecados ali colocado. Não invejeis o que é do outro, porque nem sempre o que parece é, né? Vamos continuar? Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é o grande e poderoso. Então, termos sempre um olhar de indulgência para com o próximo, né? Para que a gente procure entender o que está acontecendo ao invés de apontar os dedos. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar os homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe? Homens, como outrora o renegaríeis, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamaríeis outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos. Talvez até o fizesseis recomeçar o caminho do Gólgota, que é o monte nos arredores de Jerusalém, onde ele foi crucificado. Provavelmente nós não o reconheceríamos de novo, porque ainda somos tão apegados à matéria, ao orgulho. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo que pudessem adorar. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes, e vós abandonastes tudo, exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com suas paixões, construiu um Deus a seu gosto, para uns terrível e sanguinário, para outros despreocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o mesmo bezerro de ouro, que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Aqui nos é colocado que, infelizmente, nos tempos atuais, continuamos criando outras imagens, né? Para adorarmos, porque ainda não mudamos a nossa essência. No íntimo, estamos ali ainda. E esse adorar o que é mais fácil, é mais perfeito, né? Porque é simples, não precisa mudança, porque a verdadeira mudança necessita de esforço, de desapego, de empatia, de amor e caridade para conosco e para com o próximo. E isso é mais difícil do que criar aí outros meios de adorarmos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos, caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, ser de verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas.
Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família, que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina que ele virá nos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não será assim. Voltai-vos para Deus vosso Pai e, então, todos nós, que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de oração de graça para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Bom, então aqui nós vemos essa colocação de que no comecinho ali da página, ele nos coloca que é muito mais fácil criarmos os bezerros de ouro, como ele dá ali de exemplo, que não precisa necessariamente ser material, mas de sentimentos, para adorarmos, do que adorar a Deus e a Jesus. E que precisamos sim sermos dignos do conhecimento de Cristo, para que possamos melhorar. E vamos conseguir com a graça do Pai. Que assim seja. Até breve, meus amigos. Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural. Item 3, o bem e o mal. Pergunta 629. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é que Deus vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural
traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz: chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Nesta resposta, Kardec pede para que a gente verifique o item 115 e depois o item 119. Vamos começar então pelo item 115, que está exatamente no livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos. É a seguinte pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Ainda nesta pergunta, 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiências, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. E agora vamos à pergunta 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Nota de Allan Kardec. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus.
enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Retornando aqui então, finalizamos a pergunta 634. Vamos à próxima. Kardec pergunta: as diferentes condições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria assim não ser uma regra uniforme? Essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Nota de Allan Kardec. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para eles necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus, e essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. 637. O selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Nota de Allan Kardec. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. 638. O mal parece, algumas vezes, ser consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que a causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro
é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas, se ao encontrá-la realizada dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. 642. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não, porque no meio dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá o seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Bom, terminamos aqui o item 3, referente ao bem e o mal aqui, e notamos as perguntas de Kardec, as respostas da espiritualidade superior, a nos ensinar a prestar atenção no bem, no mal, através da vivência que temos a cada dia. É muito simples observar o que é o bem, observando a lei de Deus, a lei divina ou natural, qual estudamos nos itens anteriores. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Assim não erraremos jamais na distinção entre o bem e o mal. E ele segue
com várias perguntas, porque às vezes pode ocorrer que o mal seja ali fruto de alguma situação, de uma circunstância. E aí, nesse caso, a espiritualidade também explica que muitas vezes, né, essa necessidade de passar-se pelo mal, o mal necessário aqui, ele que se refere inclusive à questão da destruição, até mesmo do semelhante, ele diz aqui que o mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então, muitas vezes a gente vê a questão das guerras, de um soldado, por exemplo, ter que matar o outro, né, numa situação de guerra, por exemplo. É um mal ali, de uma circunstância ainda da nossa inferioridade enquanto ser humano, que ainda temos essas situações de guerra, mas que ele precisa ali preservar a sua vida. Enfim, isso aos poucos irá desaparecer conforme a evolução dos seres humanos no planeta. Entre outros também, perguntas muito interessantes, quando conseguimos rejeitar um desejo de mal, lutar contra aquela ação que já sabemos que não é boa. Então, essa é uma correção a qual devemos fazer sempre, pois estamos aprendendo cada vez mais conforme vamos evoluindo moralmente, a conhecer, né, o bem, a identificar o mal e evitar de fazê-lo, não é? Então, por isso que ele diz aqui, o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal. Aí ele diz, conforme a virtude em resistir voluntariamente o mal que se sente o desejo de praticar. E é uma coisa interessante que não é suficiente deixar de fazer o mal para ser agradável a Deus. É necessário que a gente faça o bem. E o bem que a gente deixa de fazer é um mal. Então vejam, não podemos perder oportunidade nenhuma em auxiliar o próximo como gostaríamos de ser auxiliados. Por enquanto vamos ficando aqui, que Jesus continue junto ao coração de cada um de nós.